Fala, torcedor do Timão. Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Augusto Melo disse: o Corinthians põe fim à novela de Dipena e Thiago Heleno. Ambos os nomes são alvo de especulação no Alvinegro do Parque São Jorge e o presidente já deu o seu veredicto. Confira o mercado de equipe nos bastidores. Apesar da heróica vitória tardia sobre o Santo André no último final de semana, o Corinthians foi eliminado no início da primeira fase do Campeonato Paulista. A equipe viveu a vitória do Inter Limeira e não tem hipóteses de avançar. A equipe comandada por Antônio Oliveira encerra sua participação na primeira fase do Paulistão contra o Água Santa na última rodada da competição provincial. O Timão soma 13 pontos e é o último do Grupo C. A eliminação precoce permite que a equipe se concentre totalmente em outras competições no final da temporada. A equipe também participa da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e da Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, a direção do Alvinegro do Parque São Jorge continua focada em buscar reforços no mercado do futebol. O clube continua monitorando a janela de transferências para finalizar as transferências nos próximos dias. O presidente excluiu 2 assinaturas no Timão. Em entrevista ao programa Concentração da Rádio Bandeirantes, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, revelou a posição do time no mercado de transferências. Em primeiro lugar, afirmou que o uruguaio Dipena não assinaria o contrato. Não tinha nada sobre Thiago Heleno. Tudo o que aparece nas redes sociais é o contrário. O Corinthians não tem problemas com ninguém e sempre consegue contratar a gente quando quer, confirma Augusto Melo. Além do meio-campista, o Alvinegro do Parque São Jorge também sugeriu o experiente zagueiro Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, que já trabalhou com Antônio Oliveira. O gestor confirmou que também não seria contratado. Não há nada com Dipena. Felizmente, todos os atletas com quem conversamos concordaram em jogar no Corinthians, apesar da situação incerta. E graças à credibilidade que temos no mercado, muitos atletas já pedem para participar. Vamos sentar com o treinador e ver se precisamos de mais alguém. Finalizou. Fusão do Alvinegro e Parque São Jorge. A busca por um zagueiro e um meio-campista continua sendo um dos principais objetivos do time de São Paulo. O clube teve derrotas em seu elenco e ficou de olho no mercado em busca de algumas opções. No atual elenco, comandado pelo técnico Antônio Oliveira, a defesa é composta pelos seguintes jogadores: Félix Torres, Raul Gustavo, Caetano e Gustavo Henrique. Como 2 deles são jovens, a ideia era contratar um zagueiro mais experiente. A equipe perdeu algumas das peças que tinha na posição. E aí, fiel torcedor, você acha que algum dos 2 nomes deveria ser contratado pelo Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Após investigações no exterior, Augusto Melo pode perder o meio-campista para o Corinthians. O Timão luta para corrigir sua trajetória antes do início da temporada e precisa de mais reforços. Confira. O Corinthians venceu, mas foi eliminado. No último sábado, o Corinthians venceu o Santo André por 3-2, na Neoquímica Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, mas agora não tem chances de avançar para a próxima fase. Após a vitória do Inter Limeira sobre o Ituano por 2-0, a equipe de Antônio Oliveira não consegue mais acompanhar o adversário em termos de pontos. O Alvinegro só completará o sorteio na fase final da classificação. Graças a isso, o clube paulista já começa a pensar nas demais competições da temporada. O Corinthians foi promovido à Copa do Brasil e continuará disputando a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Em busca de reforços, o Alvinegro é avisado pelo Parque São Jorge sobre o futuro de Gabigol. Sobre a situação do meio-campista do Internacional Carlos Dipena, o presidente Augusto Melo recebeu uma resposta pessimista. A competição pode afastar o meio-campista do Timão. O meio-campista de 31 anos tem contrato com o Internacional até o final do ano e desperta o interesse do Corinthians. Consultas de outros clubes. A informação é do jornalista Lucas Colar. O comunicador, que cobre o dia a dia do Colorado, afirmou que o jogador uruguaio está em negociações com o Alvinegro, mas nada foi assinado ainda. Ele afirmou ainda que outras equipes perguntaram sobre o jogador. A seleção de Montevidéu, o Racing Argentina e outras equipes pequenas do futebol sul-americano pediram Dipena. Não há nada de concreto, explicou Lucas Colar no YouTube. O jornalista explicou ainda que o meio-campista gostaria de continuar no clube gaúcho, mas só quis sair porque a direção colorada estava disposta a negociar com o atleta. Porém, o presidente Alessandro Barcelos não descarta a reintegração do jogador ao time titular. Albinegro está se aposentando. Mesmo que a busca por Carlos Dipena ainda não tenha sido resolvida,
o Timão já acredita que a saída de Matias Rojas é certa porque não está satisfeito com o clube. O presidente Augusto Melo falou sobre a situação do atleta paraguaio. Matias Rojas foi contratado pelo ex-técnico do Corinthians e não reagiu em campo. Nesta temporada, o meio-campista paraguaio disputou 9 partidas pelo Campeonato Paulista sem marcar gol ou dar assistência. E aí, fiel torcedor, você acha que a diretoria deve contratar Carlos de Penha para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O Corinthians pode fazer qualquer coisa para contratar o vencedor da Copa do Mundo argentino. O jogador atua no futebol europeu e está em fase final de contrato com seu clube. Confira. Prioridades após o constrangimento no Paulistão. No último fim de semana, o Corinthians foi eliminado ainda na fase inicial do jogo do Campeonato Paulista. Embora os bianconeri tenham derrotado o Santo André, não contaram com a ajuda do Ituano, que perdeu para o Inter Limeira. Com o resultado, o clube limeirense ficou com a segunda colocação do grupo C e enfrentou o Red Bull Bragantino. Porém, o Corinthians só manteve o programa na última rodada contra o Água Santa, em Diadema. Isso significa que a equipe de hoje, comandada por Antônio Oliveira, tem tempo suficiente para treinar antes das competições mais importantes do calendário: Copa do Brasil, Brasileirão Série A e Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, o Timão enfrentará o São Bernardo 14 na segunda fase. Nas eliminatórias, o Corinthians venceu o Cianorte por 3-0, em Maringá. Timão no mercado. O Corinthians pode fazer de tudo para terminar o jogo com mais um grande jogador. O Timão, um dos clubes do futebol brasileiro com mais contratações em 2024, continua de olho nas possibilidades. Ao mesmo tempo, precisa romper o impasse em relação a Matias Rojas. Por atrasos nos pagamentos, o paraguaio decidiu deixar o time e as partes negociam a saída. Rojas assinou contrato em meados de 2023 após grande sucesso no futebol argentino, principalmente no Racing. No entanto, nada chegou perto de atender às expectativas. Mas, entretanto, Augusto Melo e a sua gestão podem ter outro nome em mente. O jogador também joga futebol europeu e foi campeão mundial. O Corinthians poderia ter recebido mais reforços. Aliás, como informa o site Notícias do Timão, o nome Guido Rodrigues goza de opinião positiva entre os corintianos. O meio-campista atualmente joga no Betis. O argentino, vencedor da Copa do Mundo de 2022, chegou ao fim do contrato com o Real Betis e pode chegar a título gratuito no meio do ano. Contudo, qualquer negociação não seria fácil. Guido Rodrigues tem um grande mercado no futebol europeu, o que certamente dificultaria a situação. Nesta temporada, ele disputou 20 partidas, marcando um gol e uma assistência. Guido Rodrigues, hoje com 29 anos, também atuou em times como Clube América, Tijuana, Defensa Y Justicia e River Plate. E aí, fiel torcedor, você acha que Guido Rodrigues é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Saiu agora essa bomba. O jogador decide onde jogará em 2024. A direção do Flamengo contatou diretamente o jogador e começou a negociar sua contratação no rubro-negra nesta temporada. Confira. Reorganização nos bastidores. O Corinthians não começou bem no Campeonato Paulista, o que ocasionou uma troca de técnico no meio da temporada. Para a temporada, a direção fez uma reformulação que não surtiu o efeito desejado. Foi iniciada uma mudança na fórmula, que levou à saída de jogadores regulares no ano passado, mas no final as coisas não saíram como planejado. E começou a temporada demitindo Matias Rojas, que acabará de ingressar no time e deixou o clube em definitivo devido à delicada situação financeira. A situação financeira também dificulta o fortalecimento da equipe. O presidente Augusto Melo se viu em situação delicada e teve que abrir mão da chegada de reforços para se classificar para a temporada. Apesar desta situação econômica mais complicada, a gestão procurou alternativas a uma equipa sólida. Por isso continua a acompanhar o mercado para dar resposta a algumas encomendas sazonais de Antônio Oliveira. As movimentações do Timão podem prejudicar o Timão. Em um período mais complicado, em que se procuravam reforços no mercado, mas era difícil manter jogadores no elenco, a direção ainda sonha com algumas transferências. Na verdade, é um sonho antigo do presidente Augusto Melo, que desde que assumiu a presidência do Alvinegro destacou o interesse em contratar o camisa 10 da Gávea, Gabigol. Porém, além de ser um dos principais jogadores do time, ele também é caro para os padrões atuais do time paulista. O Corinthians não conseguiu contratar o atacante do rival,
mas pode perder o titular para o time carioca. Isso aconteceu porque a direção do rubro-negra iniciou negociações e já estava tudo acertado com Maicon para tê-lo no time nesta temporada. O salário e a duração do contrato já foram acertados com o meio-campista. Início de temporada importante. Vale acrescentar que o meio-campista ficou entusiasmado com a oportunidade de jogar pelo time carioca e confiante no projeto apresentado. A gestão do Flamengo assume que as negociações não serão difíceis. Inclusive, a direção do time carioca acredita que o Corinthians não conseguirá igualar a oferta do jogador, o que os deixa otimistas com o sucesso das negociações. A diretoria vem trabalhando nos bastidores para tentar convencer o jogador, já que enfrentará dificuldade para achar uma reposição à altura no mercado. Com isso, é necessário trabalhar o convencimento nos bastidores. Mas diante desse acordo entre o jogador e o Flamengo, a gestão acabou ligando o alerta nos bastidores. Com isso, a intenção é que essa saída não tenha um impacto tão negativo no elenco. E aí, fiel torcedor, você acha que Maicon fará falta para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! No valor de 830 milhões de reais, o titular do Arsenal abre o coração e revela a vontade de jogar no Corinthians. O valor de mercado do defensor está atualmente estimado em 55 milhões de euros. Confira. O Corinthians deve dar uma resposta. Após um início de ano difícil, o Corinthians aos poucos se acostuma com o restante da temporada. O Timão foi eliminado diante do Paulistão e ainda tem 3 competições muito importantes pela frente. Mesmo fora da Libertadores, a Copa Sul-Americana representa uma oportunidade de título inédito. Além disso, a equipe de Antônio Oliveira quer jogar bem no Brasileirão e na Copa do Brasil. Assim, mesmo perante vários problemas financeiros que a equipe do Povo enfrenta, como dívidas superiores a 100 milhões relacionadas com direitos de imagem, Augusto Melo tenta dotar a equipe de reforços de qualidade. Por enquanto, ele já trouxe consigo uma equipe completa de reforço. Mais recentemente, o Cruzeiro revelou o zagueiro Kaká, emprestado ao Atlético Paranaense pelo clube japonês Tokushima Vortis. Um sonho de infância, o Corinthians é um time com uma das torcidas mais apaixonadas do futebol brasileiro. Os grandes craques já fizeram história no timão e ainda há quem faça parte do time maluco e sonhe em vestir a camisa preta e branca. É o caso de Gabriel Magalhães, zagueiro brasileiro e titular do Arsenal. O zagueiro não esconde a paixão pelo Corinthians e a história de lealdade associada ao clube paulista. O jogador revelou ainda que gostaria de um dia defender o Corinthians. Desde pequeno sempre ia aos jogos e até os 12 anos. Antes de ir para Santa Catarina jogar no Avaí, sempre ia aos jogos do Corinthians. É um clube onde, se Deus quiser, um dia poderei jogar com esta camisa, disse ele em entrevista à ESPN. Gabriel Magalhães disse que quando vem ao Brasil costuma ir aos jogos do seu time. Sempre que estou no Brasil procuro assistir aos jogos porque gosto muito deles. Ele disse, armazenado na memória. Apesar de apaixonado pelo timão, Gabriel Magalhães nunca teve a oportunidade de defender o clube alvinegro. O jogador deixou o Brasil logo após migrar da base para o time profissional do Avaí. Em 2017, foi transferido para o Lille, da França, por 3 milhões de euros, enquanto o Arsenal pagou 26 milhões de euros para garantir o jogador, em setembro de 2020. Nesta temporada o atleta entrou em campo 20 vezes, sendo titular do clube inglês. Atualmente o valor de mercado do jogador é de 55 milhões de euros, mais de R$831 no preço. E aí, fiel torcedor, você acha que o Gabriel Magalhães seria um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians, 4 milhões de reais. O Corinthians quer contratar o volante de Rogério Ceni para substituir Maicon. O Bahia de Rogério Ceni reforçou muito bem esta janela e tem um time digno. Um dos titulares está no radar do timão. Confira. Maicon está prestes a se despedir. A situação do Corinthians com Maicon é complicada. Embora o meio-campista se sinta em casa na capital paulista e sua família esteja feliz com sua carreira no timão, o Flamengo conquistou uma posição sólida no mercado de transferências. Segundo a jornalista do Sport TV Joana de Assis, o time carioca ofereceu 6 milhões de euros, 32,2 milhões de reais a preços atuais, para o ucraniano Shakhtar Donetsk, que detém os direitos econômicos do meio-campista. Como parte do empréstimo com o Shakhtar, o Corinthians tem a oportunidade de igualar ou aumentar o valor da oferta do Flamengo. Joana afirma que os ucranianos já aceitaram a proposta da equipe de Tite. O próprio Tite, que está há 10 anos no comando do Alvinegro, lutou para contratar o camisa 7, atualmente titular absoluto do time
time comandado pelo português Antônio Oliveira. São 11 jogos e a maioria deles são titulares. Substituição à vista, a janela de transferências brasileira fecha no dia 7 de dezembro e o presidente Augusto Melo nega ter conhecimento da oferta do Flamengo. O ponto que pode arruinar as negociações é o fato do meio-campista Timão já ter defendido na Copa do Brasil. Pelo regulamento da CBF, Maicon não poderá defender outra equipe até o final do campeonato. Porém, o especialista do setor Márcio Reis da Jovem Pan disse que se busca um substituto no mercado. Este é Rezende, primeiro volante do Bahia, treinado por Rogério Ceni. O jogador de 29 anos é titular e ficou em segundo lugar em interceptações e sexto em recepções em seu último jogo da Série A do Brasileirão. A direção vê que a negociação está complicada porque ele é o dono do time e é reconhecido pelo técnico Rogério Ceni, mas ainda está analisando, acrescentou Reis em seu perfil pessoal no X, antigo Twitter. Características da camisa 5. Com 1,86 metros de altura, Rezende pode atuar como volante, mas no Bahia também atuou algumas vezes como zagueiro. Comparado a Maicon, ele é um atleta com perfil mais defensivo e trabalha para se restabelecer no meio-campo. Na Bahia, Rogério Rezende alternou com Caio Alexandre e Jean Lucas no círculo central. No mercado de transferências especializado nesse mercado, o meio-campista está avaliado em 4 milhões de reais. Já fez gol no Timão em Itaquera. Rezende já fez gol no Corinthians recentemente. No ano passado, o Bahia visitou a Neoquímica Arena pelo Brasileirão Série A e enfiou 5-1. E aí, fiel torcedor, você acha que o Rezende é um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! O jogador já sabe onde jogará em 2024 e o Corinthians está informado. O jovem zagueiro atuou nas categorias de base do Cruzeiro, jogou pelo Atlético no ano passado e faz parte do clube japonês. Confira. O Corinthians está em crise neste início de temporada. O Corinthians talvez esteja vivendo um dos piores inícios de temporada de sua história. O Timão sofreu 5 derrotas consecutivas sob o comando de Mano Menezes. Todos os jogos importantes do Campeonato Paulista. Uma série de derrotas levou à demissão do treinador e a gestão rapidamente encontrou um sucessor, Antônio Oliveira, ex-jogador do Cuiabá. Os portugueses vieram apagar o fogo deixado por Mano. Sem chances de classificação para a próxima fase, o Corinthians encerrará sua programação no Paulistão, onde enfrentará o time do Água Santa no próximo fim de semana. O baile acontece às 16 horas. Na quinta-feira, 14, haverá jogo contra o São Bernardo, mas pela segunda fase da Copa do Brasil. Na primeira rodada, o Timão derrotou o Cianorte por 3-0 e se classificou sem problemas. Por outro lado, a situação é definida por Kaká. O Corinthians corre contra o tempo para definir sua posição final no mercado do futebol durante a janela de transferências. A direção do Alvinegro do Parque São Jorge acelera as negociações para concretizar a transação com o zagueiro Kaká. Ele chega ao Timão por empréstimo do clube japonês Tokushima Vortis. A seleção japonesa transfere o zagueiro de 24 anos do Parque São Jorge para o Alvinegro até o final da temporada. Segundo informações obtidas pelo site Gol por meio do jornalista Thiago Fernandes, que forneceu os detalhes do contrato, se o Corinthians quisesse manter o jogador em definitivo, teria que pagar uma quantia de 3,5 milhões de dólares. Segundo estimativas atuais em torno de 17 milhões de rands. O zagueiro chega a pedido do técnico português Antônio Oliveira, que viu a necessidade de mais um jogador vir ao setor para participar da competição que o Timão disputará durante a temporada -2024. Para o negócio ser concretizado, o clube aguarda os resultados dos exames físicos do jovem. O negócio deve ser concluído e a equipe tem até amanhã, dia 7 de março, para a regularização do atleta. Chegada do reforço em São Paulo. De acordo com informações apuradas e trazidas nas redes sociais pelo jornalista Raul Moura, o zagueiro de 24 anos já está em São Paulo e a sua vinda se faz para agilizar as negociações para fechar o acordo. Carência no elenco do Alvinegro. Lucas Veríssimo foi um dos nomes que deixou a zaga do Alvinegro do Parque São Jorge. Ele estava na equipe, mas acabou acertando sua saída rumo ao mundo árabe. E aí, fiel torcedor, você acha que Kaká será um bom reforço para o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.